Capítulo 7. Aliança de uma ameaça e aliança de bênçãos. É muito interessante que Deus usou aquelas palavras enquanto quebrava as maldições que seguiam a adoração aos ídolos. Uma aliança é uma assinatura, um acordo selado, enquanto uma ameaça é uma declaração de uma intenção de punir ou ferir alguém. Portanto, quando Deus diz que aquelas declarações para punir são pactuais, ela deveria nos fazer ter temor de Deus. Quer dizer que se alguém se envolve em idolatria e ocultismo, então as maldições são realmente inevitáveis. Elas certamente virão. Agradeça a Deus que onde existe uma aliança de ameaça existe também uma aliança de bênção. Então nós podemos escolher. No mesmo capítulo 26 do livro de Levíticos, do versículo 4 ao versículo 13, ele disse que se nós nos não voltarmos aos ídolos, imagens ou deuses estrangeiros, nós colheríamos as seguintes bênçãos. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Levítico 26, 4 a 13. Amém. 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 Deus seja louvado. Isto é ótimo. Essas são alianças de bênçãos. Eles efetivamente cancelaram todas as antigas ameaças. Eu não conheço uma promessa melhor que estas. Eu desejo que você possa me ver aqui dançando e regozijando com esse kit maravilhoso, surpreendente, picante e extremo de bênçãos. Você pode escolher entre a aliança de bênçãos e a aliança de ameaças. A escolha é inteiramente tua. Mas assim como para mim, minha família e minha geração, nós escolhemos a aliança de bênçãos. Glória a Deus. A dimensão hereditária. Qual é a conexão entre a benção e maldição hereditária? Porque nossos filhos, filho dos nossos filhos e as gerações futuras estejam envolvidas em tudo isso. O decreto de Deus. Essas maldições e bênçãos estão conectadas aos filhos e à geração subsequentes porque Deus decretou. Ele deixou isso muito claro enquanto nos advertia contra a idolatria em Êxodo 24 a 5, que puniria os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Esse mesmo princípio é repetido. Os filhos são parte e uma extensão de seus pais. Eles preservam o nome e a identidade dos pais, e qualquer pai sensato deve estar interessado no que acontece aos seus filhos. É natural para orar e supor que nossos filhos serão melhores ou maiores que nós. Deus entende isso também. Essa é a razão dele ter prestado mais atenção à semente enquanto ele estava abençoando Abraão. Ele falou a Abraão que ele abençoaria, protegeria, favoreceria, multiplicaria, seria com e guiaria sua semente, filhos e gerações futuras. Na verdade, havia mais bênçãos para a semente de Abraão que para o próprio Abraão. Portanto, quando Deus diz que ele amaldiçoaria cada filho ou filhos dos filhos, demonstra claramente o nível de sua indignação com respeito à idolatria. 2. Consagração. A maioria dos filhos de idolatras e membros de ocultismo também é consagrada aos mesmos deuses que seus pais servem. Eles fazem isso em devoção e demonstração de lealdade. Naturalmente, qualquer pai gostaria que seu filho seguisse seu caminho, especialmente a mesma religião. Por exemplo, eu quero que meus filhos me sigam ou até mesmo sejam maiores que eu na presença de Deus. Essa é a minha sincera oração e desejo. Eu os consagro a Jeová assim que eles são concebidos, depois que nascem e a todo mês eu também procuro envolvê-los e firmá-los no caminho e nas coisas de Deus todos os dias. Os idolatras fazem da mesma forma com seus filhos, consciente ou inconscientemente. Então os filhos dos idolatras, inocentemente, começam a lutar com essas maldições divinas desde o nascimento como resultado de serem consagrados a esses deuses. Os idolatras também consagram propriedades, finanças, conquistas, prédios, empregos, fazendas,
etc., a esses espíritos demoníacos. Eu participei de uma reunião de avivamento onde o pregador ensinou a respeito dos pecados e servidão de nossos ancestrais. Naquela noite eu tive um sonho. Eu vi minhas pernas e pulsos presos a uma árvore muito alta em minha vila. As correntes estavam tão apertadas que era impossível fazer qualquer movimento. De repente, eu comecei a gritar o nome de Jesus e surpreendentemente, as correntes caíram uma a uma, até que eu estivesse totalmente livre. Quando eu acordei de manhã com medo do que eu vi, eu fui direto à minha mãe e contei a ela esse sonho e pedi a ela que me contasse tudo a respeito de minha vida desde o nascimento. Então, ela começou a me contar como eu fui consagrado a um ídolo da vila conforme a tradição do nosso povo. Quando um novo bebê nascia em minha vila, no 8º dia, era levado ao santuário do ídolo. Ali, eles realizavam alguns rituais e consagrações ao ídolo. Parte do ritual é que o novo bebê e ídolo seriam alimentados no mesmo prato. Imagine isso. Alimentar um recém-nascido e um perigoso ídolo no mesmo prato de comida. Deus proíbe isso. Então me diga, como uma pessoa pode se ver livre da escravidão demoníaca? Somente se a pessoa aceitar a Jesus Cristo e entrar debaixo do poder libertador de Deus. 3. Aliança e pactos. Pais quando entram em aliança com esses ídolos, deuses e demônios, sempre incluem suas famílias, filhos, etc., nos termos do acordo. E pior ainda, a maioria das vezes, os filhos não estão presentes ou até mesmo completamente cientes das cláusulas desse acordo. Isso é 2 vezes mais perigoso. É ruim o suficiente que você esteja aliançado a demônios, mas pior que você não saiba do ritual que sustentará o relacionamento. Algumas das pessoas que estão sofrendo com maldições hereditárias, dos antepassados, atualmente não são apenas por conta de seus antepassados, pais, terem se envolvido em adoração a ídolos, mas também, por conta da geração atual estar totalmente ignorante ou desinteressada em servir as cláusulas do acordo entre os deuses e seus ancestrais. Assim, os ídolos continuam a cobrar os direitos a essa aliança, e consequentemente, derramam sua ira nos filhos. Eu sei de um jovem católico, do qual seu falecido pai foi um feiticeiro muito poderoso. Quando seu pai morreu, ele abruptamente se recusou a herdar o culto de seu pai a essa deusa do rio. Mas a deusa praticamente fez sua vida muito miserável. Ela o sobrecarregou e o trouxe para servi-la. Se você for ao seu santuário, você verá materiais religiosos, rosários, fotografias, etc., pendurados lado a lado com os artigos da deusa do rio. Você sempre verá aí aos membros de sua casa usando cruzes e colar de pérolas no pescoço, mesmo no mesmo santuário onde ele invoca e interage com sua poderosa deusa em um espelho. Embora esse jovem fosse uma pessoa muito honesta e sincera que amava servir a Deus, mas ele está sendo dominado e usado por essa deusa demoníaca. Isso é o porquê ele se dedicou e aliançou com o demônio marinho. E existem milhares de pessoas hoje, que gostariam de escapar dessa escravidão hereditária. Se você está lendo essa mensagem e você sabe que você tem esse tipo de experiência, arrependa-se e entregue tua vida totalmente a Jesus Cristo hoje. Teu arrependimento deve ser total e também busque apoio espiritual genuíno. Por causa disso é provável que o inimigo tente levar você de volta para sua escravidão. Seja muito forte e procure um ministério genuíno /cristão /guerreiros de oração para ajudá-lo. Eu também aconselho que você leia meu livro, O Poder da Oração da Meia-Noite. Isso o ajudará a, finalmente, vencer. Quando você vem de uma experiência idolatra, você inevitavelmente terá muitas alianças demoníacas e pactos pendurados em tua vida e tua família. E até eles são tratados com você, tua família, e gerações futuras continuariam a lutar com as maldições. Demônios continuam a registrar e monitorar as alianças e pactos feitos com eles. Eles não esquecem mesmo depois de centenas de anos. Esse é o porquê nós ainda encontramos famílias, cidades, nações que estão ainda lutando com as consequências de práticas idolatras de seus ancestrais. Enquanto eu escrevo, eu posso apontar vilas e cidades debaixo de tais maldições. Quando você vê um lugar, apesar do legado indígena e a tentativa de desenvolvê-lo, ainda ele se mantém paralisado, você pode suspeitar de maldição hereditária por conta de idolatria e ocultismo. Eu conheço uma vila que fez sacrifícios e construíram um santuário para proteger os indígenas contra agressão externa e até mesmo da morte. Hoje, enquanto eu escrevo, nenhum progresso significativo acontece naquele lugar. Na verdade, todo aquele que tenta se tornar proeminente naquele lugar de repente fracassa novamente. A Bíblia diz que aqueles que adoram a ídolos sempre serão como eles.
Tais lugares e pessoas continuarão a estar em sofrimento até que o jugo seja quebrado. Continuar no capítulo 8. Deus abençoe. Amém. O capítulo 8 será dividido em duas partes. Parte 1. Plataformas de alianças idólatras. Muitas procissões, objetos e ocasiões são frequentemente usados como instrumentos de iniciação e manutenção de alianças com ídolos. Algumas vezes nós nos envolvemos conscientemente e outras vezes inconscientemente. Não conhecer todas as implicações espirituais de nossas ações. Antes de continuarmos, é que nós observemos rapidamente alguns desses canais que nos abrirão alianças idolatras. Tradições e culturas. Tradições e culturas são alguns dos canais que nos amarram a alianças idólatras. Algumas dessas são realizadas quando uma criança nasce. Em alguns lugares o novo bebê é levado ao rio ou a outros lugares. Em outros lugares, diferentes cerimonias e rituais são mantidos, enquanto outros ainda cozinham uma comida em particular. Por favor, nós devemos sempre tentar saber a origem de qualquer tradição ou cerimônia antes de nos envolvermos com elas. E qualquer uma delas que não correspondem com os ensinamentos da Bíblia devem ser evitados. Não importa o quão inofensivo elas possam parecer. Cultos, bailes de máscaras, rituais devem ser totalmente evitados. Rituais para honrar a morte ou ter contatos com ancestrais devem ser evitados, porque todos isso são práticas idólatras. Quando eu era jovem eu costumava participar de um ritual anual em minha tribo chamado Igoyi. Esse ritual é realizado pelo pai e seu primeiro filho. Uma carneira é abatida e o sangue é derramado dentro de um buraco feito sobre a sepultura dos mortos. Depois disso, a carne é cozida com outros ingredientes. Algumas porções também deveriam ser derramadas mesmo a sepultura aberta. Os membros da família comerão o restante. A cerimônia é feita somente no meio da noite. Acredita-se que o morto não descansará em paz. Na verdade, ele virá cobrar furiosamente, se o ritual não for realizado anualmente. Sim, eu parei de me envolver com isso, depois que eu nasci de novo. Alguns não participam fisicamente, mas enviam dinheiro ou material. Mas isso não os exclui da aliança. Enquanto você apoia o que é feito, você já é um participante. É somente agora que eu pude avaliar a grandiosidade da adoração satânica em que nós fomos envolvidos e as consequências. Mas graças a Deus, hoje o Evangelho tem apagado tudo isso. Você mal pode encontrar famílias que ainda se envolvem com isso. Incisões. A Bíblia nos avisou contra fazer marcas no corpo. Incisões são marcas óbvias de aliança idólatra. E muitos de nós, especialmente da África, temos muitas delas em nossos corpos. Essas podem vir em formas de marcas tribais, tatuagens, marcas de cultos ou marcas feitas por feiticeiros. Um pastor amigo meu, Davi, me contou sobre a sua própria experiência. Assim como um jovem, seu pai certificou-se que ele tivesse muitas dessas incisões em oferta para protegê-lo dos ataques dos inimigos. Quando ele tinha 9 anos de idade, seu pai uma vez o levou a um poderoso feiticeiro, bruxo, para realizar alguns rituais sobre ele. E para selar o exercício, o homem deu um pequeno gole em uma substância líquida e a derramou sobre o jovem, que estava nu e o acendeu. O fogo estava sobre ele todo. E ele fugiu da casa, nu. Aliança idólatra. Agora, as consequências. Quando Davi cresceu, nasceu de novo, ele foi chamado ao ministério. E por muitos anos, nenhum avanço ocorreu em seu caminho. Como se o céu estivesse fechado para ele. Ele sempre veria um velho homem com uma grande bagagem o seguindo no espírito. Então ele decidiu ir para uma ministração de libertação depois de muitos anos lutando com as sombras. No terceiro dia do 7º dia de jejum, assim que ele se ajoelhou para orar, ele viu diante dele um grande canal e uma ponte sobre ele. Uma voz falou com ele que ele devia estar do outro lado do canal. Assim como ele fez esforço para cruzar, ele viu muitas mãos surgindo repentinamente, tentando destruir a ponte. Mas ele conseguiu atravessá-la correndo. Em seguida ele viu uma mão lavando sua cabeça. E esse foi o dia em que ele conseguiu ser liberto. Desde então, de acordo com ele, tudo mudou. Seu ministério despontou. E eu espero que você saiba que existe uma ligação entre a libertação e a unção. Você não pode ser favorecido ou ungido sem que você seja liberto. Na verdade, 3 igrejas mudaram seus cultos imediatamente depois dessa experiência. Davi identificou a fonte da maldição que estava sobre sua vida durante aqueles anos por ter sido envolvido em rituais idólatras por sua família. Milhões têm marcas dos ídolos em seus corpos como incisões e tatuagens. Incisões são marcas de aliança com o diabo. Elas te fazem automaticamente seu.
Eu tive o mesmo problema. Quando eu fui chamado ao ministério, depois de 12 anos da entrega de minha vida a Cristo, eu fiquei chocado com o que Deus me disse para esperar por um tempo, porque Ele tinha muito que remover da minha vida. Eu gastei os poucos anos seguintes em uma oração e jejum intensivos. E eu vi cadeias serem quebradas na minha vida. Eu vi coisas serem removidas das minhas mãos, pernas e outras partes do meu corpo. E verdadeiramente, depois desse período, o poder e a graça de Deus que veio poderosamente sobre minha vida. Procedimentos, processos, alianças são bem respeitadas no mundo espiritual. Quando você entrega a si mesmo ou sua família ao diabo através de alianças, ambos os reinos, o reino de Deus e do diabo, respeitarão essa ação em particular, até você as denunciar pessoalmente em arrependimento. Algumas vezes a batalha pela libertação desses acordos demoníacos realmente pode ser difícil e longa, talvez por conta da profundidade do envolvimento ou nível de demônios envolvidos. Mas uma coisa é certa, arrependimento e o poder da oração constante sempre trará total libertação. Eu tenho visto pessoas serem libertas dessas terríveis alianças com as potestades do inferno. Não existe aliança ou cadeia satânica que o nome de Jesus não possa quebrar. Veja a maneira que Isaías 49:24 coloca isso. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura tirar-se-ia presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escaparão. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Isaías 49:23-25. O nome e o sangue de Jesus te libertarão de toda a escravidão satânica hoje em nome de Jesus. Deus disse que Ele libertará os cativos do tirano e poderoso Satanás, e também restituir tudo que ele foi roubado e levado de nós. Glória a Deus. Nomes, imagens e objetos idólatras. Nós devemos nos certificar que os nomes que nós carregamos não têm nenhuma conexão com idolatria. O nome que você tem é o que você é. Se você estudar a Bíblia muito bem, você descobrirá que Deus está sempre atento dos nomes de seus servos tem, e qualquer um que não se adequa ao seu propósito para essa pessoa, Ele o muda. E algumas vezes, Ele dá os nomes até mesmo antes da pessoa nascer. Eu acho que eu conheço um pouco sobre isso. Eu recordo-me de minha avó materna me contava que sempre diziam à minha mãe através de profecia que a criança, em seu ventre seria um grande homem de Deus e que ele devia ser chamado de Gabriel, por conta daquilo que Deus irá fazer em sua vida. E quão verdadeira aquela profecia se tornou hoje. Portanto, o nome Gabriel, foi na verdade, dado a mim pelo Espírito de Deus enquanto eu ainda estava no ventre. Nomes são realmente muito importantes no mundo espiritual. Tem algo a ver com a realização da vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando alguém tem o nome de um ídolo, uma deusa, um deus, um demônio ou influência negativa, a pessoa é automaticamente propriedade de tal espírito e sempre ativará a antiga aliança de relacionamento com o demônio. Então, qual o teu nome? Deus nos advertiu seriamente sobre imagens e objetos. Além disso, existem diversas passagens nas Escrituras que contêm a advertência. Leia Deuteronômio 7:25-26. A imagem de escultura de seus deuses queimará fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarão, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio 7:2.25,26. O versículo bíblico acima não está apenas dizendo que nós não devemos fazer ou adorar imagens e ídolos, mas nós não devemos nem mesmo tocar em nada que os representem, ou pior, trazê-los para dentro de nossas casas. Existem muitas pessoas que confessaram que seus problemas começaram assim que eles trouxeram certa imagem ou objeto para dentro de suas casas. Imagens e objetos idólatras são legalidades que os conectam com deuses que eles representam. Portanto, se você os guarda, você está inconscientemente criando uma conexão, que é sempre uma aliança, com os espíritos demoníacos envolvidos. Existem pessoas que foram iniciadas no ocultismo através do simples uso de uma roupa ou presentes das pessoas. Nós vemos isso frequentemente em sessões de libertação. Nós devemos ser muito cuidadosos com os objetos e imagens que nós tocamos ou trazemos para dentro de nossas casas.
A Bíblia diz que quando nós trazemos objetos detestáveis para dentro de nossas casas, então nós seremos separados para destruição assim como eles. Associação. A Bíblia nos fala contra associações erradas, especialmente com aqueles que adoram ídolos ou são envolvidos em outras práticas satânicas. Alguém pode inconscientemente estar conectado a uma aliança demoníaca através de associações erradas. Algumas das maiores possessões demoníacas que eu tenho visto foram possivelmente feitas através de associações. Eu me lembro do caso de uma mulher que estava possessa por um espírito de dragão. Este perigoso espírito tinha acesso à mulher através de seu namorado que era um Rosacruz. E a libertação foi realmente difícil e temorosa. Havia também nesta mulher um principado demoníaco das águas habitando nela. Seu caso foi o primeiro que eu fui conduzido a pedir a Deus pela ajuda dos seus arcanjos antes que libertação pudesse ocorrer. Eu não posso me lembrar de um encontro em que um espírito resistente antes e depois daquela experiência. Agora, também foi através do namorado daquela mulher que ela foi inconscientemente iniciada em tal operação demoníaca poderosa. Ela terminou tudo, especialmente com os homens que entraram em contato com ela. E foi através de uma de suas vítimas que a conhecemos. Graças a Deus que ela foi liberta. Existem muitas pessoas que não teriam sido instrumentos de Satanás ou se envolvidos no ocultismo, mas isso aconteceu devido às associações erradas que eles mantinham. Alguns foram atraídos a isso, enquanto outros, até mesmo sem seu consentimento, foram iniciados nessas operações. Por favor, fuja das associações erradas. Evite ou sempre ore sobre roupas, presentes ou comidas das pessoas, especialmente aqueles com origens religiosas duvidosas. Milhões foram iniciados por estes meios. Tome cuidado. Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas é idolatria. Dá origem a atividades e fantasias. A celebração é realizada com as almas dos mortos, fantasmas, máscaras, truques, mágicas, escuridão, bebedices e lascívias. Esta é uma longa tradição celta, que foi exportado para os Estados Unidos em 1840, quando milhões de irlandeses emigraram para o país, promoviam a necromancia, bruxaria e outras atividades antibíblicas. Por exemplo, voar em vassouras de bruxa com gato preto, fantasmas, gnomos e esqueletos como seus símbolos, e a utilização da cor preta como uma cor tradicional. E você já sabe o que a Bíblia diz que bruxaria, demônios, consultar e fazer marcas para os mortos. A maneira de contar histórias assustadoras em tons baixos para retratar conotações espirituais é mais parecida com encantamento. É também uma área ímpia que utiliza cores para redesenhar rostos e usar máscaras. A Bíblia nos avisou contra a fazer marcas em nossos corpos e é uma prática idólatra dos pagãos. E qualquer um que conheça um pouco a respeito de bruxaria contará a você mais sobre usar máscaras. É prática típica de bruxaria para esconder identidades. Portanto, em certo dia eles também promovem a devassidão pela bebedice e utilização de vestes glamourosas e cometer imoralidade. Então, diga-me, por que alguém deveria estar envolvido nesta celebração antibíblica e anticristã? Imagine como muitas pessoas que atraem influência demoníaca através desta celebração idólatra em cada 31 de outubro. Isto também atrai consequências hereditárias terríveis. Sociedades secretas ou grupos ocultistas. Alianças idólatras são feitas por fazer parte de sociedades secretas e organizações ocultistas. Isso inclui diferentes grupos locais e internacionais como Maçonaria, Rosa Cruz, Ogboni, Oddfellow, Santo Graal, Eckankar, lojas e ordens antigas, Movimento Nova Era, Wicca, Ciência Cristã, Magia Negra, Krishna, Cabala, Satanismo, falsas religiões, etc. Qualquer envolvimento com estes grupos ocultistas conduzirá a pessoa, sua família e consequentemente sua geração a uma aliança satânica. Existem também pseudos grupos cristãos. Esses fingem se identificar com a fé cristã, mas seus ensinos e práticas são subitamente antibíblicas e anticristã. Práticas ocultistas. Práticas ocultistas tais como adivinhação, bruxaria, clarividência, astrologia, horóscopo, presságios, médiuns, telepatia, leitura em folhas de chá, cartas de tarô, sessões espíritas, canalizações, yoga, meditação transcendental, tabu ou Ouija, bola de cristal, signos dos zodíacos, feitiço e amuletos, talismã, etc. são idólatras e também atrai pesadas maldições de Deus. Falsas religiões. Isso inclui todas as falsas religiões do mundo.
A Bíblia diz que ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E somente através de seu nome que o homem pode ser salvo e também ser reconciliado com Deus. Isto é, Jesus é o único caminho a Deus e à vida eterna. Seu sacrifício na cruz é perfeito e é o único que Deus aceita para a remissão dos nossos pecados. Veja o que ele diz em João 13:16-18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus e também o único Salvador da humanidade. Não existe outro caminho ou nome. Por favor, obtenha meu livro O Poder da Oração da Meia-Noite e você poderá obter mais informações sobre este assunto. É uma leitura obrigatória para todo cristão. Ele tem sido descrito como um livro incrível e um dos mais poderosos e mais compreensivos trabalhos sobre batalha espiritual. Ele também está disponível no Amazon. Continuar na segunda parte do capítulo 8. Tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz, Deus me condeceu Jesus. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glória a Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu Pai do Senhor, amada igreja, irmão, nos ajude. Visite a vaquinha online, deixe sua semente lá. Nosso projeto é pagar o lote 434 e também deixe sua semente para construirmos. Visite o link abaixo. Pix pelo e-mail edivaldosilvasouza2317@gmail.com. Essa é a nossa obra de evangelismo nas ruas. Nos ajude, juntos nós somos mais fortes.